Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sociedade Limitada Podcast, o seu podcast de gestão, economia, investimentos, finanças pessoais. A gente está aí, começar até falando que a gente já está um tempo aí sem gravar, né? Aconteceu alguns problemas de saúde. Bendita gripe aí, pega todo mundo, né? Pegou todo mundo. E aí a gente passou um tempo aí sem gravar, mas a gente está aqui de volta e a gente vai falar hoje de métodos de investimento e montagem de carteira, né? No episódio anterior a gente falou de um pouco de ações, né? E dessa vez a gente vai falar um pouco desse tema, né? A gente já vem do passo a passo desde o começo lá, do controle financeiro, vem de reserva de emergência, vem de... Enfim, a gente vai e chegou agora aqui nesse tema, né? A gente vai falar dos dois tipos de análise. Enfim, a gente vai desenrolar do programa que vocês vão entender melhor, né? Isso aí, Rádio. É isso aí, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Mais uma vez aqui juntos. Perdão pela demora, já foi explicado. Mas estamos de volta com tudo aqui. E basicamente a questão de montagem de carteira já é um item bastante necessário, né? Porque como o Wesley falou, a gente já fez todo aquele passo a passo desde o início, explicando direitinho, desde o básico mesmo, até tu chegar a conhecer os ativos, a analisar os ativos, a comprar os ativos. E agora é a hora que tu tem que fazer a montagem, a gestão e a escolha desses ativos que vai manter por curto tempo, por um prazo mais curto, dependendo da pessoa, dependendo do seu método de investimento. E é basicamente isso que a gente vai falar. Sim, e deixando claro aqui também que a gente vai falar das análises, mas a gente vai conceituar, né? A gente não vai explicar... Suponhamos aqui, a gente vai falar de análise fundamentalista. A gente não vai explicar como é que você vai fazer, né? Ainda não. Então, não. A gente vai só conceituar mesmo, porque, querendo ou não, quando você faz uma montagem de carteira, você tem que fazer a análise, seja ela fundamentalista, seja ela gráfica, seja ela qualquer outro tipo de análise que você fizer, cartomante, eu não sei. Tem gente aí que faz de tudo. Quando for comprar um ativo, né, tem que fazer análise antes. Não vai comprar porque acha bonito, porque o fulano tá falando que é boa, né? Tem que saber o que tá fazendo. O cara do YouTube disse que é bom, não é porque tu viu a ação subindo 30%, 20%, 25%. Que vai comprar, né? Tem que fazer essa análise. E também não é porque a ação cai 50%, 60%, 70% que ela é ruim também. Então tem essas análises para fazer. E o Wesley pode começar conceituando o que é a análise fundamentalista, né? É análise fundamentalista, né? Como o próprio nome já diz, é aquele que analisa os fundamentos da empresa, né? Questão de lucro, de ativo, de passivo da empresa, é a avaliação da saúde financeira da empresa em si, né? Leva em conta essa questão aí. E aí a pessoa determina o valor da ação a partir da avaliação de diferentes aspectos ligados, né? Tem, como eu falei, tem a questão do lucro, questão do ativo, de passivo, de dívida líquida, dívida bruta. Enfim, como a gente disse, a gente não vai se aprofundar muito aqui, a gente vai mais conceituar, né? Fica para um próximo programa, né? Para um programa mais extenso aí pra gente explicar melhor, mas... porque tem que ser bem explicado, por exemplo, se eu vier falar aqui o que é PVP, PV, não adianta, lucro operacional e tentar explicar isso de uma maneira mais rápida possível, vai ficar bem mais confuso do que explicado, né? Então tem que ser um programa bem mais amplo. Então a gente conceitua aqui primeiro e aí num próximo programa, numa próxima oportunidade, a gente se aprofunda mais no tema. Mas, de início, é importante saber isso, né? Que a análise fundamentalista é essa que você analisa os fundamentos da empresa, né? Como eu falei, lucro, dívidas, enfim, para você determinar o valor de uma ação, se ela está barata, se ela está cara, de acordo com essa análise. E qual o potencial de valorização dela também no futuro, né? E a manutenção também da empresa funcionando, porque a empresa também fale. Mas, rapaz, essa empresa tem futuro, né? Tem futuro. E aí, a gente chega aqui no nome bastante importante no mercado financeiro, que é o Benjamin Graham, né? Foi o mentor aí do Warren Buffett, que é um dos caras aí mais conhecidos do mercado financeiro, um dos investidores mais bem-sucedidos da história também, né? Aí, acredito que hoje ainda está na lista aí dos 10 mais ricos do mundo, né? Das pessoas mais ricas do mundo. E ele é investidor em ações e ele, na análise dele, na escolha de ativo dele, prevalece essa questão da análise fundamentalista, né? Ele faz essa análise para decidir se ele compra ou não uma determinada ação, não é isso?
Isso. E a análise fundamentalista, geralmente ela está focada aqui naquela compra de longo prazo, né? Onde os investidores acabam deixando, virando realmente sócios da empresa e Sim. deixando por bem mais tempo. A pessoa não compra por conta do preço, na verdade, não leva em conta só o preço, né? Leva em conta a questão mesmo de ser sócio da empresa, né? Eu quero Leva em conta comprar... expansão, tudo que a Isso. empresa vai fazer para o futuro para poder gerar mais valor, e tudo isso é considerado na análise fundamentalista. Sim, sim. Enquanto, em contrapartida, a análise técnica é mais focada até pelos traders, né? Aquela Sim. análise bem de curtíssimo prazo mesmo, para poder fazer esse lucro em cima da operação, não em cima dos números da empresa em si. Da saúde financeira da empresa, né? Esse tipo de análise Dá aí. pra fazer trade com empresa horrível. Então, é basicamente em cima da... É basicamente a operação de compra e venda do ativo para poder gerar o lucro. Sim. E aí a outra análise aí, Rádio, qual é que a gente tem? Que basicamente a gente está falando, que é a análise gráfica, né? Que é mais voltada para os traders. Análise técnica também, que o pessoal análise chama. técnica. É a avaliação do gráfico. Você vai olhar o gráfico, você vai olhar ali os candles, as velas que a gente chama também, você vai olhar ali as médias do gráfico, você vai fazer uma avaliação de topos e fundos. Então, como a gente disse, a gente não vai entrar nos detalhes. Sim, não vai se aprofundar, né? Mas é basicamente isso. Tem uns sites aí que eles disponibilizam, né? Inclusive a gente fez uma publicação no Instagram que mostra alguns sites que você pode fazer essa análise, né? Você vai digitar lá a ação que você quer ver e vai ter um gráfico, né? Vai ter o tempo lá, você quer ver como é que foi o crescimento do preço, aumento de preço ou redução de preço dessa ação ao longo de 5 anos, né? Um ano, um dia. No caso do day trade, vai querer ver um dia, né? Um dia, 15 minutos, 30 minutos. Então o trade é desse jeito. É loucura. É tudo em cima da hora ali. Então o lucro é feito ali em poucos minutos, poucas horas. E basicamente a análise gráfica também. Acho que uma das primeiras coisas que você vê quando começa a investir em renda variável é gráfico. Não tem pra onde correr, porque o gráfico está literalmente ligado ao preço e o preço é a primeira coisa que tu analisa, querendo ou não. E é muito visível ali, né? Muito visível. Tá vendo... Tu pesquisa o ticker da ação, tá lá o preço da ação. É mais simples, teoricamente, que tu tá vendo ali, tá crescendo, tá caindo, e no outro tipo de análise não, vai ter que se aprofundar um pouco mais, né, nos termos. Vai ter que conhecer a empresa na sua essência, né? Enquanto a gráfica é basicamente ali. Também os resultados da empresa, eles são espelhados, eles são sentidos no gráfico também, né? A análise gráfica também pode ver isso. O que eu acho mais prudente seria mesmo a análise dos dois, né? Sim. A fundamentalista, para quem quer a longo prazo, assim, bem mais forte a fundamentalista, claro, porque você quer ser sócio da empresa. E a gráfica complementar, porque a gráfica também ela te dá um início ali de qual é a melhor hora para tu ter mais exposição naquela empresa, qual é a hora para tu ter menos exposição, saber se a empresa também está esticada, porque o preço também define isso, né? Inclusive, muitos dizem que o ideal realmente é ser a complementação, né? De uma com a outra, né? Não pode isolar uma e não quero nem saber desse tipo de análise aqui. É importante fazer essa junção das duas para ter uma melhor análise, né? Eu pelo menos eu faço utilização das duas quando é com relação às ações, né? Quando é com relação a ações de bolsa de valores, eu faço essa análise. Agora, por exemplo, só uma citação aqui, por exemplo, criptomoeda. Criptomoeda é basicamente gráfico. Tem os projetos, tem a análise de projeto e tudo, mas dos investidores de cripto é gráfico, cara. Sim. Não importa se tu quer manter para longo prazo, para curto prazo, é gráfico. Então já é um inverso, assim, já é um pouco diferente com relação ao mercado tradicional, mas tem essa avaliação também de gráfico e tudo. Pessoal de cripto aí, a gente ainda não falou ainda também, mas a gente vai falar ainda. Futuramente. Tem que explicar direitinho o que é blockchain, um monte de coisa ainda. Tá sendo cobrado também disso aí. E aí a gente chega até no nome, no caso lá foi o Benjamin Graham, né, e o Warren Buffett, e na análise técnica também tem o pessoal que ficou famoso, né, que no caso aí tem o Charles Dow, que inclusive deu o nome lá pro índice, né, pro índice Dow Jones, né, que ele se utilizava muito desse tipo de análise, né, análise técnica. E o Dow Jones está aí até hoje, né? É um índice bastante importante para o mercado global em si. Então, o Dow Jones, todos esses índices importantes, a próprio índice Bovespa, que é o da nossa Bolsa de Valores, são bastante importantes para mensurar também a qualidade e a saúde do mercado financeiro. Certo. E aí a gente falou dos dois tipos de análise, conceituou, né? Conceituou bem por alto aqui, mas a gente conseguiu abordar. Sim, tomara que tenham entendido os conceitos. E aí a gente chega nas principais formas de operação, né, no mercado. A gente até já começou aqui falando de day trade, né, que é essa questão de comprar e vender, né, ação no mesmo dia.
Sim. Você procura lucrar, comprar ali a ação, você acha que está barato, de acordo com a sua análise lá do gráfico, tá barato, a tendência dela é que ela vai subir hoje. Compra e vende no mesmo dia para tirar lucro, né? Que é a mesma coisa que tu faz que um dono de supermercado faz, né? Ele compra um item barato e vende mais Sim. caro. É basicamente assim que ele tira o lucro. E o day trader vai fazer isso também. Ele vai buscar comprar um ativo mais barato, um ativo que na análise dele está descontada, e ele vai tentar tirar esse lucro no mesmo dia. Também tem o swing trader, né, que é um trade mais que não é no mesmo dia, o fechamento da operação, ela pode ser por semanas, dias, meses. Então, também é um trader, que é uma pessoa que busca tirar o lucro em cima dessa variação do ativo, mas já é uma coisa mais longa, né? Sim. No mesmo dia. Compra e venda no mesmo dia, né, cara? Tentando obter esse lucro. No mesmo dia seria day trade, aí swing trade seria em dias diferentes. Sim, sim. E aí a gente tem também o hold, né? O buy and hold, que na verdade é uma expressão em inglês, né? Que é comprar e segurar, vamos dizer que seja isso. É comprar e deixar pro infinito, aí, pro resto da vida. Compra e deixa, né? Também não seria interessante a pessoa comprar e esquecer, né? É diferente. Não, porque também, como a gente falou no começo, tem as análises fundamentalistas. Tem que fazer acompanhamento, né? Se a empresa perde o fundamento, ela sai o quê? Da carteira. Então, basicamente funciona assim também. Não é que nem o Wesley falou, comprar e esquecer. A gente fala comprar e deixar pro resto da vida, a gente fala no sentido de você se tornar sócio daquela empresa, mas não é você se tornar sócio. Por exemplo, se você fosse sócio de uma empresa, você compraria ali, investiria seu dinheiro e ir embora, viajasse, deixasse lá. Como é que você saberia que seu dinheiro estaria rendendo, se o pessoal que está cuidando da empresa também está realmente pensando no crescimento da empresa, se ela realmente está tendo lucro, se realmente está indo para frente, né? Então, essa aplicação também vem para as ações. Inclusive, a empresa pode falir, né? Não está livre, né? Por maior que seja a empresa, ela pode falir. Então, você tem que ficar atento aí, seus fundamentos, o que você escolheu para analisar, não fizeram mais sentido, é interessante você ver se ainda é vantajoso você continuar com aquela ação comprada ou não, né? Então, aí a gente chegando na parte da montagem de carteira, a gente tem que pensar na questão da diversificação, né, cara? A importância da gente diversificar. Não seria interessante, né? Pelo menos não é indicado que você compre apenas uma determinada classe de ativo, né? Vou investir só em ações, vou investir só em fundos imobiliários. Né? Não é interessante. Vai que acontece alguma coisa e a bolsa cai e você estava com o seu dinheiro todo alocado lá em ação, vai ver seu patrimônio está exposto só naquilo. É importante. Tem até a questão lá do exemplo dos ovos na cesta, né, cara? Não é interessante você deixar todos os ovos na cesta, porque se quebrar um, quebra tudo, entendeu? É importante você deixar em locais diferentes, e isso se aplica ao mercado financeiro, aos investimentos, né? É importante que você tenha aplicações em diferentes tipos de ativo, né? E se atentar também à questão de não diversificar demais também, né? Que a gente já entra na questão da pulverização, né? Quando você diversifica tanto, que acaba pulverizando o seu ganho. E dificulta até o acompanhamento, né? Também, porque imagina você acompanhando 100 ações diferentes. Analisar. Se tu acha difícil fazer análise fundamentalista de uma ação só, imagina 100 ações ao mesmo tempo. Então, tu fica fazendo esse acompanhamento direto, vendo notícia, vendo balanço patrimonial. Se você tiver tempo e disposição para isso, né? Cara, acho que até o pessoal do mercado financeiro tem dificuldade para isso, mas... vai de cada um, mas o indicado é que a pessoa tenha ali uma diversificação, mas também que evite essa pulverização, né? Exagerar na diversificação. Antigamente também eu nem entendia por que pulverizar era ruim, né? Porque diversificar demais era ruim. Eu escutava o pessoal falando que diversificar demais era ruim, mas eu não entendia. Isso há um tempo atrás, quando a gente era iniciante assim no mercado financeiro. Então, basicamente, para você entender, imagina que você tem duas ações. Você comprou e diversificou em duas ações. Uma subiu bastante, você está lucrando muito, mas a outra caiu bastante também. Ou seja, você basicamente ficou no 0 a 0. Então você diversificou, isso com exemplo de duas, né? Mas poderia ser 50, 60, tem gente que compra esse monte de ações assim, diferente. De duas, até tranquilo, né? Dependendo do dinheiro que você vai colocar, é muito tranquilo. Eu nem considero diversificar com duas. Mas é só para você entender que quando algumas sobem demais, outras podem cair também demais e você não ter uma lucratividade de carteira, que no geral, muito boa. O bacana da diversificação é essa. Se você tem um prejuízo muito grande em uma ação, as outras compensam.
Então, se a tua diversificação está bem feita, está bem nivelada, não está exagerada nem pouca demais, então sua carteira está balanceada perfeitamente, está dando um lucro bom e está basicamente segura, né? Porque se uma empresa aí falha e vem acontecer qualquer coisa, as outras seguram. É meio que uma proteção, né? É espécie de proteção. Para aumento de crise. E tem a questão da diversificação entre categorias de investimento, né? Renda fixa, renda variável, né? Porque a gente falou aqui entre ações, né? Entre ações de setor diferente, mas tem a questão da diversificação entre categorias, né? Dá de você diversificar entre renda fixa e renda variável, né? Investe em tesouro, investe em fundos imobiliários, esse tipo de diversificação entre categorias. E se for um pouco mais avançado, também faz a diversificação de reserva de valor ali, né? Fora do país, bota um pouco em dólar, um pouco em ouro, faz aquela reserva de valor em ativos que perdem pouco valor com relação com as oscilações do mercado. Sim. A gente pode até falar aqui dos metais preciosos, né? Prata, ouro. Ativo estrangeiro, o dólar, como a gente é considerado sim, né? Mesmo com a inflação global aí surgindo, é considerado um ativo seguro e uma reserva de valor em si. Algumas pessoas consideram criptomoeda, né? Por exemplo, o Bitcoin como reserva de valor, mas na minha análise em si, mesmo eu gostando bastante da tecnologia, eu ainda não considero tanto uma reserva de valor. Né? Porque ainda é um ativo assim que tem bastante oscilação, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então, reserva de valor, para mim, não precisa dessa oscilação toda, né? Como eu disse, eu sou aficionado por Bitcoin. A gente vai ter programa aqui, eu tenho certeza que vai. A gente vai acompanhar essa parte de blockchain, de criptomoeda, porque é muito interessante e vale muito a pena a gente trabalhar isso. Mas com relação à reserva de valor, era só esse adendo que eu queria fazer. Pois é, aí tem essa diversificação entre categorias e tem a diversificação entre setores, que a gente até começou a falar aqui no exemplo de ações, né? A gente pode diversificar em setores diferentes. Compra uma ação de uma empresa do setor de energia elétrica, por exemplo. Aí compra do setor de varejo, uma Magalu da vida por aí. E aí tem essa diversificação entre setores. Quando um setor está bem, o outro pode estar mal, e vice-versa. Aí faz esse balanceamento, né, entre as ações. E entre os fundos imobiliários também tem as empresas de determinado setor. E a gente faz esse balanceamento na hora da diversificação. E essa diversificação entre setores na renda variável é muito interessante porque você consegue manter aquela estabilidade na carteira, porque a economia ela é cíclica, né? Então esses setores, alguns podem estar, como o Wesley falou, pode estar passando por uma crise. Os de energia elétrica, por exemplo, são os mais estáveis, né? Durante as crises, são os que seguram mais valor, que retêm mais valor e acabam segurando melhor. Mas tem setores, por exemplo, de varejo. Na pandemia, o de varejo sofreu bastante. Foi um setor que teve bastante queda assim, de vendas e tudo, então a gente deu de perceber aquela queda de valor, né? E o de fundo imobiliário também, a gente pode ter como exemplo os fundos de shopping, que teve a paralisação. Sofreram aí com a pandemia, né? Sofreu bastante. Então, a economia ela é cíclica, então se você faz essa diversificação entre setores, você também consegue manter o valor da sua carteira, você consegue manter ela estável, sem grande surpresa, sem muito número vermelho, então... Não que isso garanta, né? Não é porque eu não é diversificado aqui que eu não vou ter perdas, né? Mas é uma proteção a mais, melhor do que estar comprado 100% num determinado tipo de ativo. Outra coisa, quando tu fala assim, não é garantia, o pessoal pensa assim, mas então, por que eu vou diversificar então se não é garantia? Mas assim, a gente fala não é garantia no sentido de que renda variável varia, cara. Vai cair, vai ter... 2022 agora, pode esperar. Ano de eleição, ano de Copa do Mundo, a volatilidade vai ser enorme em bolsa de valores. E não só em bolsa de valores, em cripto, em renda variável também, o juros está aumentando, então já é contraponto da bolsa, né? Já está melhorando para renda variável. Até renda fixa que sofre aquela marcação ou para renda fixa, no caso, eu tô que sofre marcação a mercado também vai ter oscilação, não adianta, né? O importante é a pessoa evitar ao máximo o risco, né? Amenizar o risco. Amenizar. E a diversificação. Se expor, mas se expor controladamente, né? Não adianta. Até porque deixar o dinheiro parado também, né? Também é uma exposição à inflação, no caso. Não adianta, vai ter perda, entendeu? É importante você diminuir esses riscos. E aí tem a questão do controle e balanceamento de ativos, né? Você fazer essa diversificação, você ver qual é o tipo de ativo que você tem mais, você comprou mais, se tá muito comprado em um determinado tipo de ativo, você comprou muito, outro tem muito pouco, então tem esse balanceamento, né, que pode ser feito
através de planilha, você mesmo pode fazer ali no Excel, vai anotando o que você tem comprado e ver se tá atendendo muito para um lado, se está muito para o outro, né? E fazer esse balanceamento. E tem os aplicativos também, tem aplicativo hoje em dia que faz esse tipo de controle aí, né? Você que acompanha o nosso Instagram, recentemente foi feita a publicação lá, né, dos aplicativos para esse acompanhamento dos investimentos. Então tem bastante aplicativo lá, entre lá, olhem a publicação. Sim. Tem vários e vários aplicativos que podem vir atender esse fim, né, que é fazer esse controle, esse balanceamento dos ativos. Eu comumente, já ao contrário do controle financeiro, já gosto de planilha. para fazer o controle, né? Esse balanceamento. Já na minha de aplicativo. Já inverteu aí. Tu, para controle financeiro, gosta da planilha, então. Mas aí tem bastante forma de fazer. Até com papel tu consegue fazer também, depois que tu define as porcentagens para cada ativo, é só tu acompanhar, até mesmo na conta da corretora, você vê quantos por cento está em cada um, tem o gerenciamento de carteira lá, né? E você só ir balanceando, comprando para poder aquela porcentagem se aproximar. Como o mercado vai variar, então recorrentemente você vai ter que fazer aquele balanceamento, né? Tudo é planejamento, né? Você bota aquela meta de, eu quero investir tanto por cento em determinado tipo de ativo e manter uma porcentagem em outro tipo de ativo, em outros tipos de ativo, né? E a gente acaba voltando novamente para a questão da importância do planejamento, né? Do planejamento financeiro em si, que também se aplica aqui. Você nunca vai deixar de fazer planejamento financeiro. Se você começou a investir, ele é para sempre. Sim, tem que fazer. E falando em comprado muito em um tipo de ativo, a gente vê aqui os métodos de recompra, né? Recompra de ação. Eu quero comprar todo mês quando eu receber meu salário, né? Ou então vou ficar acompanhando o mercado para quando a ação que eu quero comprar cair o preço, eu comprar, né? Tem essa diferenciação aí. Que já tem gente que faz as compras periódicas, né? Já vi gente que faz compra periódica semanal. Eu falei, esse cara aí tem dinheiro. Toda semana ele tá lá comprando ativo novo, tudo. Mas aí cada um com o seu planejamento. Né? É bastante pessoal isso. Pessoal, tem gente que confia tanto na análise lá fundamentalista que ele fez que não importa mais nem ali Claro que não importa 100% não, mas não leva tanto em conta a questão do preço que a ação vai estar quando ele vai comprar, né? Recebeu o dinheiro, ele vai investir naquela ação que ele está fazendo análise, independente do preço que ela está. Isso. E já tem aquele pessoal que guarda o dinheiro, né? Já deixa ali numa coisa mais estável, numa renda fixa. Já deixa aquele dinheiro guardado ali ou no título público também, para quando vier as oportunidades de mercado, ele utilizar o dinheiro e fazer uma compra pesada, né? Que é o caso de agora de muita gente que está aproveitando a queda da bolsa e poder encher o carrinho de ações, né? O pessoal fala, né? A liquidação, e as compras, liquidação, é promoção de bolsa de valores, é quando a crise está acontecendo. É a reserva de oportunidade que o pessoal faz, né? Isso. Deixa lá um certo valor para esse tipo de momento, né? Eu fiz análise de uma empresa aqui e vi que ela é uma boa empresa, que ela tem boas perspectivas para o futuro. E aí tem uma crise lá no mercado, tem uma crise na bolsa e o preço da ação cai, eu tenho já o dinheiro guardado, eu vou aproveitar essa oportunidade para comprar num preço mais barato, né? Mas basicamente é isso mesmo. Então, com relação à montagem de carteira, ao gerenciamento, à alocação, aos tipos de análise que se deve fazer antes de fazer essa alocação, é isso. A gente tentou ser o mais sucinto possível. Como a gente disse, a gente não vai se aprofundar nem em análise e nem na montagem de carteira. No caso da montagem de carteira, a gente não vai fazer aqui a montagem aqui, não vai mostrar como é que faz, né? Não vai definir porcentagem, até porque essa questão de porcentagem aí é individual também. Você que escolhe, você que decide com a porcentagem que você quer investir em determinado tipo de ativo, né? E a questão da análise também a gente não vai se aprofundar, a gente se preocupou aqui mais na questão de conceituar mesmo, para que as pessoas entendam aí, né? E aí, num episódio posterior, a gente pode se aprofundar nos índices, nos aspectos que devem ser levados em consideração. Então pronto, então, o próximo programa fica isso, né? Análise de ativos, como analisar ações, fundo imobiliário. Inclusive, no próximo programa a gente vai fazer até uma simulação de compra aqui. A gente vai fazer uma compra, na verdade, mostrar na prática, né? Comprando. Tem gente aqui que acompanha a gente ainda que é iniciante, a gente vai fazer essa demonstração. A gente vai mostrar aqui comprando na prática aqui uma ação, né? Um fundo imobiliário para as pessoas entenderem como é que faz. Isso aí, vamos abrir o home broker e vamos escolher umas ações lá para poder fazer essa compra. Você vê como é que geralmente as pessoas que já
vê essas questões de investimento, já compraram, né? Já abriram o home broker, abriram conta em corretora e já fizeram alguma transação. Sim. Mas a gente vai mostrar ali o funcionamento do home broker em geral. Também tem algumas coisas que tem que mostrar lá. Tem algumas funções dentro do home broker que você pode utilizar para aumentar. Por exemplo, até a eficiência, que se você quer, por exemplo, atingir um certo valor, tem uma opção lá que você coloca. Então, você entendendo o funcionamento do home broker também já é bem melhor para você fazer essa aplicação. Isso. Home broker tá na corretora, e corretora a gente falou já em programas anteriores, né? Isso. Mas na prática é sempre bom dar uma olhadinha, né? Porque a galera já observa melhor. E importante se a pessoa, se você que está acompanhando esse episódio não acompanhou os anteriores, é importante que você acompanhe lá para acompanhar, né? Para entender onde é que a gente está chegando agora nesse programa, né? Isso aí. Então, lá no Instagram também a gente vai fazer uma coisa. A gente vai colocar lá no Instagram uma caixinha, onde vocês que escutam a gente, que vê a gente aqui pelo YouTube também, podem ir lá e colocar qual é a ação que você quer que a gente compre. Então, digita lá a empresa que você quer que a gente compre, que a gente vai considerar. As mais votadas, a gente vai fazer essa compra dessas ações. Escolhe aí, colocar pra gente que no próximo programa a gente vai fazer essa compra e mostrar para vocês na prática. Pois. Tranquilo. No mais, acompanha a gente lá no Instagram também. A gente está com o Sociedade Limitada. Pode pesquisar lá que aparece a gente. A gente está postando todo dia a gente tem publicação nova. E você pode mandar sua dúvida lá por lá também, né? Manda sua sugestão. Eu quero que vocês falem sobre determinado assunto, falem sobre isso, falem sobre aquilo. Que a gente está acompanhando lá a interação de vocês. Sociedade Limitada lá no Instagram. Segue lá a gente. Pois é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima. Sociedade Limitada Podcast, o seu podcast de economia, gestão, investimentos e finanças pessoais. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais. Valeu.